eu não. Pessoal, tô pedindo para gravar aqui no YouTube, para deixar gravado, tá ok. A produção mandou, então eu tô só cumprindo. Que vocês têm ali, de fato, um procedimento. Então, o que é um PSO? PSO é procedimento sanitário operacional. Seria muito fácil eu definir PSO somente como um procedimento sanitário operacional, sem identificar, sem ajudar vocês a, de fato, entenderem o que é esse conceito de procedimento sanitário operacional. Quando eu estou falando em um procedimento sanitário operacional, o meu objetivo é ali evitar, o meu objetivo é eliminar, é reduzir contaminação. Ilana, mas qual tipo de contaminação? Contaminação cruzada. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai entender de fato o que é contaminação cruzada. Por quê? Porque a definição do tema contaminação cruzada é de suma importância para que vocês façam a identificação dos procedimentos sanitários operacionais na prática. Então, vocês precisam entender o que é contaminação cruzada, porque isso vai ajudar vocês, né, a identificarem onde vocês têm a necessidade de implementação de procedimentos sanitários operacionais. Essa contaminação, ela pode ocorrer ali em diversas etapas do processo. Quais etapas do processo que a gente tem a possibilidade, né, de acontecer essa contaminação? Do início até o final do processo. Então, nós chegamos em um outro ponto que é chave para vocês entenderem PSO, que é o conhecimento do fluxograma de processo. Por quê? Porque quando eu falo em procedimento sanitário operacional, eu estou falando ali em evitar, estou falando em eliminar, estou falando em reduzir contaminação cruzada, desde a recepção da minha matéria-prima até o meu procedimento, né, que seja de recepção de embalagens, recepção de ingredientes. Eu estou falando de procedimentos em todas as etapas do meu processo, até a expedição do meu produto final. Então, todas essas etapas do processo, todo esse conceito de fluxograma de processo, ele tem que ficar bem entendido e ele tem que ser avaliado, e a equipe ali, ou o profissional de alimentos que vai elaborar um procedimento sanitário operacional, um PAC, né, um PSO, ele precisa conhecer, né, não só o produto, mas também com as etapas ali desse processo até a expedição do meu produto acabado. E aí a gente já vai, então, dando algumas dicas. Por exemplo, às vezes, o que acontece? Uma das coisas que vocês mais listaram lá na caixinha de perguntas, né? Uma pergunta que foi super recorrente. O que é PPHO? O que é PSO? Qual que é a diferença de PPHO? Qual que é a diferença de PSO? Todo PPHO é um PSO, todo PSO é um PPHO. Gente, que sopa de letrinhas. Então, que a gente vai entender passo a passo, mas primeiro a gente vai falar de conceitos. Primeiro conceito que eu falei com vocês que eu iria explicar, conceito de contaminação cruzada. O que é a contaminação cruzada? Muitos profissionais de alimentos, quando a gente fala em contaminação cruzada, eles pensam na contaminação, mas na contaminação somente biológica. Então, eles pensam, vai acontecer uma contaminação cruzada na minha massa de mussarela. O colaborador passou lá na barreira sanitária, não lavou a mão direito, ou passou, não fez a higienização, né? A gente faz a higienização das mãos, não é assim que funciona? Não fez a higienização das mãos de maneira adequada, foi lá para dentro da produção e está lá manipulando, mexendo com a massa do queijo, está lá informando o frescal, está, né, vendo o ponto de filagem de uma massa de mussarela. Então, a contaminação cruzada veio da mão do meu colaborador. Não, eu peguei as caixas e aí a caixa ficou suja, o colaborador não fez a higienização correta, a contaminação cruzada veio daquele colaborador.
Mas eu quero que a partir de hoje vocês entendam contaminação cruzada não só como contaminação biológica. A contaminação cruzada, ela pode sim ser de origem física, química e pode ser também de origem biológica. Então, não é só micro-organismos que, né, causam essa contaminação cruzada. Vamos supor, eu estou numa planta de soro de leite em pó, eu faço leite em pó instantâneo, né? O leite em pó instantâneo, a gente tem lá a lecitina de soja. Lecitina é, né, a lecitina de soja, então eu tenho que fazer declaração de alergênicos, né? A gente tem ali um alimento que eu preciso, que eu tenho um alérgeno ali sendo manipulado. Ok. E nessa mesma planta que eu faço leite em pó instantâneo, eu faço leite em pó que não é, né, o leite em pó instantâneo. Então, a lecitina de soja, ela pode contaminar o meu leite em pó, que não é leite em pó instantâneo. Então, ela passa a ser um contaminante. Eu estou numa fábrica de doce de leite. Eu faço doce de leite, né? O convencional, o tradicional, e faço um doce de leite com avelã. O meu doce de leite com avelã, né? A minha avelã, ela vai, né? Ela está lá entre os alérgenos. Então, eu tenho que linkar isso. Eu posso ter uma contaminação cruzada. O que são as ações? O que seria um procedimento sanitário operacional para que eu evite a contaminação cruzada, por exemplo, na minha planta em que eu tenho, né, o doce de leite convencional e o doce de leite com avelã? Alternar dias de produção. Então, essa alternância de dias de produção, ela pode ser encaixada como um procedimento sanitário operacional para evitar contaminação cruzada. Outro exemplo de procedimento sanitário operacional que vocês, às vezes, nunca imaginaram. A gente tem toda aquela questão linkada com afastar as prateleiras, né, das câmaras frias, afastar essas prateleiras da parede. Pela circulação, né, do ar, para ajudar ali no resfriamento dos nossos produtos. Mas se eu tenho uma câmara de resfriamento de mussarela e a minha mussarela está lá sem a embalagem, né? E ela está encostada na parede, eu posso ter a contaminação cruzada da minha peça de mussarela com a parede ali, né? Com o isopainel, né? Geralmente as câmaras frias hoje em dia, muitos laticínios estão fazendo tudo em isopainel. Então eu posso, o ato, né? A situação dessa mussarela encostando ali no painel, ela pode ocasionar uma contaminação cruzada. Então, qual que é o meu procedimento sanitário operacional para evitar que ocorra contaminação cruzada nessa etapa de resfriamento do meu processo? Lembra que eu falei com vocês que para fazer, né, entender a dinâmica ali do PSO, nós precisamos avaliar as etapas do processo? Então, na minha etapa de processo de resfriamento da mussarela, eu afastando essa mussarela da parede, dando o distanciamento adequado. É lógico que tem a legislação lá do Ministério do Trabalho, que preconiza um distanciamento X, mas além de, né, melhorar aquela condição de frio da câmara fria, né, propiciar uma melhor circulação ali daquele ar dentro da câmara fria, eu estou evitando que a minha peça de mussarela, ela se encoste ali, que ela tenha contato direto, né, na parede da câmara, evitando uma contaminação cruzada. Então, está aí um exemplo de um procedimento sanitário operacional. E aí, né, voltando, linkando, né, que eu começo a dar exemplo para vocês, eu quero encher vocês de conhecimento. Quando a gente fala dessa contaminação física, biológica, contaminação química do produto, né, em qualquer fase ali da sua elaboração, que ela pode vir de uma condição sanitária ali que é inferior ao esperado na elaboração daquele produto, que pode incluir condições correlacionadas também aos colaboradores, né, em determinados estados de higiene, eu preciso ter procedimentos. Então, eu expliquei para vocês o que é a contaminação cruzada,
as origens dessa contaminação cruzada, e agora eu estou falando com vocês que para evitar essa contaminação cruzada, eu preciso implementar ali procedimentos sanitários operacionais. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como que eu gosto de descrever os procedimentos sanitários operacionais quando eu estou fazendo um PAC, como que é a minha forma de descrever, para que isso facilite, inclusive, o meu entendimento de eu falar aqui, ó, isso é um PSO, porque o que acontece na maioria das vezes? Quando vocês me mandam PACs para corrigir, hoje, né, além dos meus alunos, diversos outros profissionais que me seguem sempre me mandam um programa de autocontrole para dar uma olhada, uma validação de APPCC, alguma coisa. Então, eu sempre que posso, quando vocês me mandam, eu tento corrigir, né, olhar o macro e devolver para vocês, para que vocês, de fato, consigam pontuar e evoluir no processo de elaboração, seja de programa de autocontrole, seja do PPCC, que é esse que é o interesse da coisa, né? Fazer vocês evoluírem. Eu preciso que vocês se tornem profissionais mais capacitados para que vocês sejam meus parceiros ali no dia a dia dentro da indústria. É isso que eu almejo em vocês, né? Quanto maior a qualificação dos profissionais que atuam em leite e derivados, mais fácil é o meu trabalho, o trabalho de outros profissionais que atuam com consultoria dentro da indústria de alimentos. Né? A gente está capacitando as equipes, tornando elas capazes de ter independência, de ter autonomia técnica. E eu jamais vou enxergar isso como algo negativo, eu enxergo como positivo. Eu, Milana, não dou conta de atender os laticínios do país inteiro, então eu preciso de parceiros que tenham visão, segurança de alimentos para atuarem dentro das indústrias e trazerem alimentos de qualidade, porque se numa ponta eu sou profissional de alimentos, na outra ponta eu sou consumidora. Então eu espero também a contribuição de vocês. Tá, então falamos de conceito, né? A gente falou o que é o PSO, o objetivo do PSO, citamos aí, explicamos o que é a contaminação cruzada. E aí, os meninos, uma das perguntas aqui que vocês me fizeram é como faz para entender em qual etapa do processo a gente tem um procedimento sanitário operacional. Ah, Milana, em qual etapa do processo eu tenho um PSO? Como que eu faço para entender isso? Qual que é a dinâmica? Primeira coisa, então, gente, papel e caneta, anotem as dicas. Primeira coisa, vocês precisam conhecer os produtos que são fabricados naquela indústria. Falo isso muito com vocês. Ah, eu estou fabricando uma mussarela. Eu já cheguei em laticínios, até hoje, né, com N situações, e não foram poucas as fábricas. Ah, aqui, ó, eu fabrico mussarela no tanque de fabricação. Ah, eu tenho uma queijomate. Não, eu não tenho. Ah, imagine, olha as diversas situações que a gente tem na prática. Eu salgo a mussarela em uma salmoura. Ah, não, eu salgo no monobloco, eu salgo no leite. Eu já encontrei diversas situações. Cada lugar do país que você vai visitando, existem características individuais daqueles processos. E não que isso seja certo ou errado. Isso faz com que a gente visualize o processo fora da caixa. Então, a gente precisa conhecer dos processos, entender como que é feita uma mussarela, entender ali quais são as etapas, quais são os ingredientes obrigatórios da mussarela. Ah, Milana, eu não coloco sal na minha mussarela, mas se olhar lá no RTQ, o cloreto de sódio é um ingrediente obrigatório da mussarela. Então, essas determinadas características, o profissional precisa se inteirar. Então, a primeira coisa, tem que conhecer os produtos e vocês têm que procurar se inteirar ali da dinâmica do processo de fabricação de cada derivado lácteo. Beleza, entendi que não é porque eu conheço que na fábrica que eu atuo a mussarela é feita da forma X, que todos os laticínios do país têm que fazer mussarela dessa forma. Eu tenho que respeitar as peculiaridades do processo de fabricação de cada um, as dificuldades, o quanto, né, é ou não mecanizado aquele processo de fabricação, porque isso tudo vai influenciar na hora de vocês identificarem esses PSOs. Aí nós vamos partir, então, de fato, para a segunda etapa. Qual que é a segunda etapa, gente?
a análise do layout e fluxograma das etapas de processo. Aí nós vamos considerar nessa análise de layout de fluxograma todos os setores, todas as operações que acontecem naquele determinado setor. Então tem como eu pegar, Milana, e descrever um PSO, eu pegar o PSO do laticínio do meu coleguinha que faz mussarela, eu ir lá e utilizar ele para o outro laticínio que faz mussarela. Aí eu quero que vocês, com tudo que eu falei até agora, que vocês me respondam se há essa possibilidade. Porque se eu chego, o Zezinho faz mussarela salgando lá no monobloco. A Mariazinha faz mussarela e utiliza salmoura. O Joãozinho já salga o leite, coloca sal no leite em outra etapa do processo. Os PSOs na fábrica de cada um, embora os três façam mussarela, são os mesmos procedimentos sanitários operacionais? Não são, eles são diferentes. Os PSOs são característicos dos processos individuais de cada indústria, de cada laticínio, né? Então, tem como eu fazer programa de autocontrole? Eu daqui da minha casa, sentada na frente do computador, sem ir lá e visitar o laticínio, sem conhecer as etapas, as peculiaridades, eu ver a produção acontecendo? Para alguns profissionais, sim. Para os profissionais, que são os profissionais que têm consciência, né, do quanto é difícil ter um diploma, dos profissionais que têm responsabilidade com relação à sua formação, Milana, eu não faço. Então, eu acho que é hora de vocês pensarem. Por isso que quando vocês sempre me perguntam, Milana, você tem modelo de PAC? Me dá um modelo de PAC que eu estou precisando aqui fazer um PAC para o meu laticínio, que o fiscal me deu uma intimação, daqui 30 dias eu tenho que colocar o PAC aqui dentro do laticínio e tem que estar tudo implantado, tem que estar tudo rodando. Quando é aluno meu, a vontade que eu tenho é de chorar e parar de dar aula. Quando não é, eu fico pensando, não teve ninguém para explicar, então eu devo explicar e conscientizar essa pessoa com relação à importância dela aprender a fazer o processo, com relação a essa pessoa se tornar um profissional crítico. Porque, gente, adianta fazer Ctrl+C, Ctrl+V, todo mundo faz, mas chegar lá dentro do laticínio, identificar as situações, visualizar a produção acontecendo e você conseguir ter pensamento crítico, conseguir propor soluções que se encaixem naquele processo, esse que é o diferencial dos profissionais mais requisitados no mercado. E é isso que eu quero para vocês. Cheguei lá, vi o layout então acontecendo. Eu vou identificar, vou mapear as operações que têm ali riscos de contaminação cruzada. Então, é aí onde eu começo, né, a colocar o dedo na ferida na elaboração do procedimento sanitário operacional. Eu conheci o layout, vi a operação, o fluxo ali, eu vi uma mussarela, desde o leite, né, sendo pasteurizado, caindo dentro da queijomate, vi todas as etapas do processo. Então, agora eu vou, com essas etapas do processo visualizadas, o meu fluxograma descrito ali, elaborado, eu vou começar a apontar quais etapas do processo onde há o risco de contaminação cruzada. Como que eu faço isso sem eu ter visto a coisa acontecendo? Eu acho que é muito complicado. Então, eu aconselho vocês, enquanto profissional, que quando vocês forem atuar, elaborando, implantando programas de autocontrole, que inicialmente, antes de fecharem, né, na proposta inicial que vocês vão passar ali para a empresa, que vocês coloquem, né, uma visita técnica, um diagnóstico da situação inicial para vocês visitarem a planta, visualizarem toda a dinâmica daqueles processos acontecendo, para depois, de fato, vocês começarem a descrever o programa de autocontrole. E aí, gente,
Feito isso, identifiquei as etapas onde eu tenho risco ali de contaminação cruzada. Eu vou o quê? Definir quais são os meus procedimentos sanitários operacionais. Eu vou descrever eles lá no programa de autocontrole e não tem como eu implementar nada se eu não descrever. Como, por exemplo, que eu vou implementar uma PPCC na prática se eu não tenho plano APPCC descrito? Como que eu vou implementar, né, a diferença entre plano APPCC e sistema APPCC? Como que eu vou implementar o sistema APPCC na prática se eu não descrevi o plano APPCC? Então, para implementação, eu preciso inicialmente descrever, né, os meus procedimentos sanitários operacionais. E aí, logo em seguida, eu vou implementar esses procedimentos sanitários operacionais para evitar contaminação ali durante as minhas operações industriais. As etapas são essas. Quem quiser anotar, eu vou repetir. Etapa 1, conhecer os produtos que vão ser fabricados. Etapa 2, análise de layout e fluxograma das etapas do processo, considerando ali os setores e as respectivas operações. Etapa número 3, identificação e mapeamento das operações com risco de contaminação cruzada. Etapa número 4, definição dos PSOs, a descrição dos procedimentos e a implementação desses procedimentos de controle ali para evitar contaminação dentro das operações industriais. Então, eu preciso escrever um PSO. Esse é o passo a passo que vocês precisam seguir para conseguir escrever um PSO. Aí a gente entra numa segunda pergunta, que está inclusive aqui, que eu, né, fiz um resumo das perguntas que vocês deixaram e que se repetiram. Qual que é a diferença entre PSO e PPHO? É muita sigla, né, pessoal? PSO, Procedimento Sanitário Operacional. PPHO, Procedimento Padrão de Higiene Operacional. Então, é muito operacional, é muito procedimento, acaba que vira uma sopa de letrinhas e fica difícil o entendimento de vocês. Então, eu vou dar uma dica aqui na nossa live de hoje. Espero que vocês estejam assistindo, estejam gostando e ela, de fato, esteja contribuindo com a realidade ali do dia a dia de vocês. Vão deixando aí nos comentários para eu saber o que vocês estão achando. Então, o que é um PSO? Como eu falei, é o procedimento sanitário operacional. O que diferencia o PSO de um PPHO? Quando eu estou falando de um procedimento padrão de higiene operacional, eu estou ali te falando que você vai, por exemplo, executar uma higienização manual de uma máquina qualquer, de uma, sei lá, do monobloco, por exemplo. Eu estou falando que você vai executar ali um procedimento padrão de higiene operacional do monobloco. O que eu vou te falar, então, lá no PPHO? Eu vou falar para você, aqui, meu amigo, você precisa higienizar o monobloco. Então, a primeira etapa do procedimento, né? Você precisa, né, fazer um enxágue inicial para tirar aqueles resíduos maiores do monobloco. Quais são os utensílios que você gasta? Quantos colaboradores que você gasta? Qual que é o sanitizante que você vai utilizar? Concentração, tempo de contato. É isso. Eu estou te dando passo a passo para que você, dentro da indústria, consiga ir lá e executar aquele procedimento de higienização do monobloco. Então, eu estou te explicando como você vai fazer. Eu te dou o passo a passo. Você não pode utilizar uma fibra que seja ali, né, que arranhe o teflonado, né, aquela partezinha verde que a maioria dos monoblocos tem. Então, você tem que usar uma esponja específica, que não vai ali, né, ser abrasiva, para estragar, descascar o teflon do monobloco. Então, eu estou te dando passo a passo, né, ali alguns
algumas empresas colocam com imagens, outras não, outras mais, outras menos detalhadas. Como que você vai fazer esse procedimento de higienização? Quando eu tenho um procedimento sanitário operacional, eu estou falando com você, colaborador que está atuando lá dentro do laticínio. Você deve higienizar o monobloco, no mínimo, a cada 12 horas de funcionamento. Então, eu te falo assim, ó, você precisa higienizar o monobloco. Com qual frequência? A cada 12 horas. Então, você para o funcionamento do monobloco e faz a higienização desse monobloco. Então, eu te falo, faça e com que frequência você deve fazer. O PPHO, eu te explico, eu te dou passo a passo de como realizar. Qual produto que você vai utilizar, concentração, temperatura, tempo de contato. Ficou mais claro para vocês a diferença entre PPHO e PSO? Deu para dar uma clareada de como que são, né? Qual que de fato é a diferença, como que são as coisas? Na prática, agora é a hora de vocês falarem e me contar aqui nos comentários se deu para dar uma clareada ou se ainda estão com dúvidas, como que tá a situação. Clareou, né, Dayane? Então é isso. Um te fala como e o outro te fala que você tem que fazer. Só que aí nós chegamos em uma outra situação que poucos de vocês sabem. Existe uma portaria do ano passado, que é a portaria 24 de maio de 2021, que ela revoga alguns atos normativos que disciplinam ali, né, as atividades de competência de algumas secretarias do Ministério da Agricultura. E aí, pessoal, o que acontece? Essa portaria 142 do dia 24 de maio de 2021, ela revoga esses atos normativos por 3 motivos. O intuito não é explicar a revogação, mas o intuito é trazer uma informação que está linkada com o PSO, que ela revoga alguns atos administrativos, e no anexo 2 a gente tem atos administrativos sendo revogados, né, devido os efeitos desses atos normativos eles terem se exaurido com o tempo. E um dos atos normativos que foi revogado é a Resolução 10 do dia 22 de maio de 2003. E agora vai ganhar um bombom quem me contar aqui nos comentários qual que é o assunto, né, que trata a Resolução 10 do dia 10 de maio de 2003. Então, vou dar um bombom para quem adivinhar qual que é o assunto que tem na Resolução 10. Por quê? Porque ela foi uma das resoluções que foram revogadas. Eu vou dar um tempinho para alguém chutar e tentar acertar. O que vocês acham que foi revogado? O que é essa portaria? Qual que é a resolução, na verdade, né? Resolução 10 de 2003. Ah lá. A Mariângela, a Mariana, as meninas acertaram. A Tamara, que é a resolução que falava sobre os PPHOs. Por que ela foi revogada, pessoal? Agora vamos analisar a situação e entender o porquê dessa revogação. Vocês lembram lá da legislação de PPHO? E essa legislação de PPHO, quando a gente falava nela, né, quais são os PPHOs, a gente tinha aqueles 7 PPHOs listados. O que trazia? Qual que era o assunto daqueles procedimentos padrões de higiene operacional? A gente tinha 7, não, perdão, gente, desculpa, eram 9. A gente tinha que estruturar, né, esse plano em 9 pontos básicos, que era, agora eu vou usar a minha colinha, porque eu decoro legislação, eu gravo bastante, mas nem sempre, né, gente? A gente acaba esquecendo. Que era o quê? Era segurança da água, condição e higiene da superfície de contato com os alimentos, prevenção contra contaminação cruzada, higiene dos empregados, proteção
contra contaminantes e adulterantes do alimento, identificação e estocagem adequada de substâncias químicas e agentes tóxicos, saúde dos empregados, controle integrado de pragas e registros. Agora, se vocês observarem esses temas, né, esses pontos básicos que a gente deveria ter lá nos PPHOs, que era obrigatório, a gente tinha que estruturar os PPHOs, né, levando em consideração esses 9 pontos básicos. Por exemplo, segurança da água. Hoje eu não tenho um elemento de controle que é águas de abastecimento. Higiene dos empregados, não vou falar todos aqui. Hoje eu não tenho um elemento de controle que fala sobre higiene e hábitos higiênicos ali, né? Eu não gosto de utilizar muito a palavra funcionários. Lá na legislação está escrito funcionários. Eu sempre coloco colaboradores, porque eu não gosto de chamar o pessoal de funcionários. Eu acho que eles são colaboradores. A gente não tinha, né, um PPHO, hoje nós não temos um programa de autocontrole que fala da higiene dos colaboradores. Então, se vocês observarem, controle integrado de pragas, eu não tenho ali um programa de autocontrole falando sobre o controle integrado de pragas. Então, se vocês observarem o tema que tinha nessa resolução de 2003, que tratava dos PPHOs, ele foi ao longo dos anos sendo incorporado e absorvido nos programas de autocontrole com uma riqueza muito maior de detalhes, com um detalhamento, uma especificação muito melhor das coisas. Então não havia, né? Por isso, o efeito dela foi se exaurindo ao longo dos anos, ao longo das atualizações, das mudanças de legislação. Por quê? Porque isso tudo foi sendo absorvido individualmente ali nos meus programas de autocontrole. Então, quem ainda cita essa resolução número 4 de 2003 nos programas de autocontrole, por favor, amanhã, ao chegarem no laticínio para trabalhar, tratem de revisar. Se quiserem, podem inclusive me pedir aqui no direct que eu mando para vocês essa portaria que trata da revogação desses atos normativos. Terei o maior prazer em disponibilizar, né, em distribuir, em dividir com vocês esse conteúdo, porque ele é de acesso para todos. Eu acho que vocês têm que ter conhecimento desse tipo de situação. Então, quando vocês me perguntam qual a diferença entre PPHO e PSO, a diferença básica antes, né, da portaria 142 de 2021, que revogou a legislação que falava dos PPHOs, era essa. O PPHO te explicava como você faz e o PSO te falava que você precisa fazer nessa frequência. Então, era isso a diferença básica. Hoje, vocês, né, já não têm que se preocupar tanto com essa diferença. Lógico que vocês têm que entender. Isso faz parte, né, da construção gradual do conhecimento de vocês, né, na pauta, no assunto de leite e derivados, para que vocês consigam explicar, né, e ali, quando questionados, consigam, de fato, justificar. Mas hoje essa diferença, né, acaba que meio que os efeitos dessa diferença já não são mais tão importantes para a nossa dinâmica do dia a dia. Então, a principal diferença entre os dois é essa. Hoje, gente, se vocês pegarem, por exemplo, Ministério da Agricultura e Anvisa, a Anvisa tem estrutura de Manual de Boas Práticas de Fabricação e POPs, Procedimento Operacional Padrão. Até confundi, agora me ajudem. Deu branco aqui, desculpe. Manual de Boas Práticas de Fabricação e POP. Ministério da Agricultura, o que eu tenho? Se vocês pegarem a estrutura do POP, vocês vão ver que o programa de autocontrole, ele traz todo aquele conhecimento ali que está nos POPs, mas de uma forma muito mais abrangente, muito mais detalhada, inclusive do que um POP. Então, se eu tenho, né, produto de origem animal, eu tenho ali programas de autocontrole e
o que eu faço dentro da fábrica, eu tenho instruções de trabalho ali. Eu tenho uma instrução de trabalho explicando como que um procedimento de higienização acontece na prática, no dia a dia. Então, Anvisa, Manual de BPF POP, mapa, programas de autocontrole e instruções de trabalho explicando ali como que você faz um procedimento de higienização. Aí eu preciso explicar como que eu faço uma coleta de água. Aí vocês explicam ali instruções de trabalho. Give Fonseca, boa noite. Boa noite. Entenderam, pessoal? Tá ficando mais claro? Hoje vocês estão tendo meio que um aulão de PSO, né? Espero que vocês estejam gostando. E se vocês quiserem aí que a gente faça mais lives nesse formato aí de aulão, me falem aqui se vocês estão gostando, se vocês querem mais lives nesse formato, se está ajudando, qual que é a sugestão de tema para as próximas lives. Vão me direcionando. Eu preciso muito que vocês falem e que vocês me direcionem para que eu não fique no escuro, às vezes fazendo o que eu acho que vai ajudar vocês, mas às vezes a dor de vocês, o que vocês precisam de fato, né, na prática, é outra coisa. Então, essa é meio que um aulão. Então, se vocês estiverem gostando, me falem aqui, me contem se vocês querem mais lives nesse formato. A Mariana falou que adorou o formato. A Aline, boa noite, coração. Laire, quero sim, tá ótimo. Douglas, muito bom. Você coloca o fluxograma de cada produto no PSO? Mentira, não é Douglas, não. É Deu Fagundes, né? O que acontece? O que eu faço? O fluxograma de processo, quando a gente fala em fluxograma, posso eliminar ITs e descrever os procedimentos no PAC? O que acontece? A Rosângela fala que ajuda muito. O que acontece? Vou responder então uma de cada vez. Podem ir colocando aqui que eu vou respondendo vocês. Se eu coloco o fluxograma de cada produto no PSO, eu coloco ele como anexo do meu programa. O fluxograma, gente, quando a gente fala de ferramentas de gestão da qualidade, quem é meu aluno de pós sabe que o fluxograma é uma das coisas que eu listo para vocês lá quando a gente fala, né, das 7 ferramentas da qualidade. O fluxograma é uma delas. O fluxograma, ele é muito útil e ele é utilizado não somente no PSO, mas no APPCC. E quando a gente visualiza e descreve o fluxograma de fato, o que acontece? Fica muito mais fácil de você identificar onde são os gargalos do processo, onde as coisas entram, onde você tem ali matéria-prima, onde você tem ingredientes, onde você tem embalagem. Para mim, Milana, é uma das formas mais fáceis, que mais contribuem para que a pessoa ela tenha de fato uma visualização ali de como acontece o processo. Então, eu gosto ainda de pegar esse fluxograma, além da validação, quando a gente faz a validação ali no APPCC, pegar esse fluxograma e levar ele para dentro da produção e ir confrontando como que essas etapas estão descritas, conversando com aqueles colaboradores que executam aquelas determinadas etapas do processo, para que eles me contem ali como que é feito, para eu saber se o que está de fato no papel condiz com a realidade. Por quê? O que é cobrado nos programas de autocontrole de vocês hoje? A compatibilidade do documental com o que acontece em loco na planta. O que eu descrevo no meu documento tem que ser compatível, né? Tem que ser ali a foto da realidade dos procedimentos que estão acontecendo durante as operações. Então, quando eu faço, eu estou elaborando programas de autocontrole para o laticínio X. Então, vamos supor, o Vida de Laticínios. Eu estou elaborando os programas de autocontrole do Vida de Laticínios. O laticínio me contratou. O que eu faço? Inicialmente, eu combino com a empresa, isso vai na minha proposta de prestação de serviço. Aqui eu estou dando dica para vocês, além de PSO, dicas de consultoria para ajudar vocês na prática ali do dia a dia. Já vai na minha proposta de prestação de serviços. Um diagnóstico em loco para que eu visualize as coisas acontecendo. Aí visualizei.
vou fazer, né? Faço as minhas anotações, os meus registros, anoto tudo que eu vou precisar ali no escritório, trago essas informações. De qualquer forma, o fluxograma do APPCC eu tenho que fazer. Então, quando eu vou descrever o fluxograma, eu já faço o fluxograma do APPCC e já vislumbro nesse fluxograma, né? Eu replico ele e vou apontando ali para mim as etapas do processo onde que eu visualizei a necessidade ali de procedimentos sanitários operacionais para evitar a contaminação cruzada naquelas etapas do processo. Então, eu utilizo uma ferramenta da qualidade, né? Às vezes vocês utilizam as ferramentas da qualidade e nem tem noção que vocês estão utilizando elas na prática. O fluxograma é uma das ferramentas da qualidade que nós, dentro do laticínio, utilizamos ela na prática e às vezes a gente nem se dá conta que está utilizando uma ferramenta da qualidade. Aí utilizo o fluxograma no APPCC, no PSO e tá tudo ok, tudo resolvido. É assim que eu faço. Ah, muito bom, formato, super ajuda. Posso eliminar as ITs e descrever os procedimentos no PAC? Abá. O que acontece? As instruções de trabalho são orientações ali que você está dando para que aquele colaborador ele execute aqueles procedimentos na prática. Então, é lógico que vocês vão ter uma cópia controlada daquela instrução de trabalho lá no setor, na garantia da qualidade. Se vocês quiserem, um dia eu faço uma live para vocês explicando só a estruturação do sistema de gestão da qualidade dentro de laticínios. É um tema que eu amo falar. E aí, o que acontece? Vocês têm uma cópia controlada, e aí é lógico que vocês vão ter mais de uma cópia controlada, porque a instrução de trabalho, ela vai ficar ali naquele setor onde aquele procedimento ele está sendo executado. Então, eu tenho uma instrução de trabalho explicando como que faz a higienização do equipamento X. Ela precisa estar lá, ela tem que estar disponível, né, em local ali de fácil visualização, de fácil acesso, para que o colaborador, no momento em que ele esteja de fato executando aquele procedimento, ele tem ali no momento que ele tem alguma dúvida ou que ele se viciou, porque o que acontece? Muito, gente, eu visualizei isso muito, inclusive dentro de laboratório com o pessoal fazendo análise. Ah, você está fazendo análise ali, rotineiramente todos os dias. Chega em um dia X, você pegou e mudou uma coisa, uma etapa ali naquele procedimento de análise que você está executando. Quando chega amanhã, acontece que você chega amanhã e você fez aquilo ali ontem e meio que o seu cérebro está no piloto automático. Porque, gente, são atividades repetitivas, a gente faz aquilo constantemente. Então, é meio que você estivesse dando um comando para o seu cérebro, porque aquela situação ali está tudo bem de acontecer, porque você fez ela no dia anterior. E aí você acaba executando aquilo erroneamente. A instrução de trabalho disponível ali naquele lugar de fácil acesso, próximo aonde o procedimento está sendo executado, ela te ajuda a orientar nesse tipo de situação. Então, por isso que eu não te aconselho a colocar a instrução de trabalho, eliminar as instruções de trabalho e deixar tudo no corpo do PAC. Porque aí vamos supor que você tem um PAC ali de 40, já vi PAC de determinadas indústrias com mais de 100 folhas. Imagina você imprimir todo aquele programa de autocontrole para disponibilizar ele. Então acaba ficando inviável, não é uma prática legal, né? Até mesmo porque você pega um programa de autocontrole de higiene industrial e operacional, quantas instruções de trabalho estão linkadas nele? Quantas instruções de trabalho são anexo daquele programa de autocontrole? Então, aquilo ali acaba meio que dificultando, né? Inviabilizando a situação. Então, não te aconselho a fazer isso. Deixa a instrução de trabalho independente, programa de autocontrole ali com seus anexos, com as instruções que estão linkadas naquele programa de autocontrole, e você distribui cópias controladas ali dentro da indústria para que você, de fato, consiga passar a orientação de maneira adequada para o seu colaborador. É lógico que
Além disso, você deve capacitar o colaborador responsável por executar aquela instrução de trabalho na prática, o monitor, que é ali, né, responsável pelo monitoramento, e o verificador, nas atividades ali, nas tarefas que estão descritas naquela instrução de trabalho. E as reciclagens, gente, elas devem acontecer, ok? Ah, Rosângela, você ajuda muito com a sua live. Obrigada, Rosângela. A intenção é ajudar. Eu quero, de fato, que vocês sejam parceiros meus ali dentro da indústria, que cada dia, né, nesses laticínios aí do Brasil que eu vou visitando, eu encontre vocês. Gente, é muito gratificante. Chegar numa fábrica, igual eu cheguei lá em Sergipe, e encontrar com alunos meus, encontrar com pessoas que a gente tem contato aqui pelo Instagram dia a dia. A gente, né, estar perto dessas pessoas. Gente, não tem nada mais gratificante. Está ótimo assim, que pena que cheguei atrasada. Raquel também é aluna, vai ficar salva, tá? A Jéssica, meninada, todo mundo, gente. Pessoal, tudo. Queremos live de gestão da qualidade. Ó! Queremos live de gestão da qualidade. Todo mundo quer live de gestão da qualidade. O que vocês acham, então, de terça-feira que vem, nós abordarmos a estrutura, né? A hierarquização, a estrutura organizacional de um sistema de gestão da qualidade dentro de um laticínio. O que vocês acham da ideia? Me contem aqui, deixem aqui para mim nos comentários, que eu acho que é um tema que vai super... eu gosto muito de falar, eu sou suspeita. O problema é que muitas vezes já temos descrito e não são orientados, mas continuam fazendo diferente. É um problema que a gente tem muito na realidade do dia a dia, Daiane. Mas a gente tem que... O nosso trabalho dentro do sistema de gestão da qualidade é meio que trabalho de formiguinha. Se a gente conseguir fazer o sistema de gestão da qualidade do laticínio evoluir, né? A gente conseguir trocar um hábito ruim por um hábito bom, 1%, né, que seja uma vez ali ao dia, nós vamos conseguir sim a melhoria contínua daquela indústria. Ao longo do ano, né, a gente está começando o ano agora, então pensem bem. Nós temos aí, né, quase que 365 dias, hoje é dia 4, então 363, né, vamos colocar assim, dias para mudar um hábito por dia. No final de 2022, o meu laticínio terá, né, 363 hábitos correlacionados com a segurança dos alimentos e melhorando as boas práticas. Então, se eu fizer um hábito, né, dentro do meu laticínio, se eu tiver uma atitude positiva a cada dia desse ano que está se iniciando, no final do ano, com certeza, no montante, eu conseguirei fazer a diferença na minha fábrica. E é essa a proposta para vocês, para que vocês sejam profissionais que façam a diferença no dia a dia. Reciclar é sempre bom. Cristiane, reciclagem, a gente entra dentro da indústria de laticínios e sai dentro da indústria de laticínios. É o tempo todo que a gente fica ali dentro da indústria, a gente entra sendo treinados, fazendo treinamento de integração, e nós saímos dentro da indústria sendo treinados. Então, quando, por exemplo, outra coisa importante que não estava nem listado nos tópicos que eu tinha colocado aqui de lembrete para abordar com vocês. Quando a gente faz um treinamento de integração para um novo colaborador que vai trabalhar, né, na minha indústria de leite e derivados, esse treinamento de integração, ele tem que abordar os procedimentos sanitários operacionais específicos que estão ligados à atividade, né, à execução ali das atividades que aquele colaborador irá fazer no seu dia a dia dentro da indústria. Não sei se vocês sabiam disso. É um outro item importante quando a gente fala de procedimentos sanitários operacionais. Então, anotem e guardem. Chegou colaborador novo para trabalhar dentro do meu laticínio, eu vou dar o treinamento de integração, né? Vou passar vou falar com ele sobre a PPCC, explicar para ele o que é perigo físico, o que é químico, o que é biológico. Eu linko alergênico separado, trato alergênico no perigo químico. Essas condições eu vou falar para ele, explicar.
explicar para ele, né, treinar, capacitar ele, tornar esse colaborador capacitado em boas práticas de fabricação, boas práticas de higiene. A última atualização do Codex traz muito esse termo, boas práticas de higiene. Se vocês ainda não leram, leiam a última atualização do Codex. E aí eu vou treinar esse colaborador em procedimentos sanitários operacionais que são ali relativos, específicos às tarefas nas quais ele vai desempenhar. Então, isso é um dos itens que vocês têm que abordar lá no treinamento de integração. Ah, Ju, minha internet está caindo direto, eu adoro suas lives, vai ficar salva, Ju. E eu estou tentando, gente, não sei se está dando certo, transmitir para o YouTube, né? Fazer a transmissão no YouTube simultaneamente aqui, né, juntamente com a live que está sendo transmitida no Instagram. Não sei como que está, se está ok, porque é a primeira vez, então, né, tô tentando dar o meu melhor para transmitir, para ficar salvo também lá no YouTube para vocês. Então, quem não se inscreveu no canal do YouTube do Vida de Laticínios, tem um link lá na bio. Inscrevam-se, porque eu quero começar a colocar mais coisas lá para vocês. Inclusive, um dos vídeos que eu quero fazer é ensinar fazer conversão de sorbato e ácido sórbico para vocês fazerem ali, saberem qual que é a quantidade máxima, o limite máximo dos produtos. Eu quero tentar gravar esses dias para colocar lá para vocês. Então, se inscrevam no canal do YouTube. Também cheguei atrasada. Que pena. Vai ficar salvo. Clau, maravilhoso esse encontro. Daqui uns dias presencialmente. Eu quero muito encontrar presencialmente com vocês esse ano. E a gente vai se encontrar. Carol, já vou até escolher a roupa de ir. A Carol é uma gracinha, gente. Amei a live de gestão da qualidade. Então, a gente vai falar, sim, live de gestão da qualidade, já que é top. Ah, bom demais. Vocês querem, né? Eu também amo, gente. Eu sou suspeita para falar. Não tem como. Boa noite, Jaíse. Rodrigo mandando coraçãozinho, ótimo. Boa noite. Então, vocês querem que eu fale para vocês como que eu faço, de fato, a descrição quando eu vou listar um PSO? Vocês querem que eu explique para vocês como que eu faço para facilitar o meu raciocínio, para facilitar a descrição, como fazer na prática, né? Que o intuito, eu acho que é ensinar vocês a fazerem na prática. Então, o que que eu coloco quando eu vou listar, né, um procedimento sanitário operacional? A Lidiane está falando que sim. O que me ajuda muito, isso é uma dica prática para o dia a dia de vocês. O que me ajuda muito a descrever e na hora ali eu não me embaralhar, porque às vezes quando eu coloquei para vocês aqui nos stories, para que vocês coloquei algumas situações, algumas fotos, acho que semana passada, para que vocês identificassem o que eram os procedimentos sanitários operacionais. Eu lembro que no dia eu nem falei assim, eu não vou colocar, tentar explicar para eles nos stories, porque eu acho que vai gerar mais confusão e às vezes frustração com o assunto, porque às vezes esse assunto ele fica tão complicado para a gente que a gente tem meio que trava, né? Se alguém te fala uma coisa, fala assim, ah, nossa, não, você fez errado. Só de você escutar a palavra errado, você trava. Então a intenção não é isso. A intenção é ensinar vocês a fazerem e não apontar se está certo ou está errado. O que vocês colocaram para mim nas situações? Quando eu falei com vocês que eram para identificar o PSO, vocês listaram para mim as não conformidades, a grande maioria, quase que 100%. Listaram para mim as não conformidades que eram decorrentes de não ter um procedimento sanitário naquela operação. E aí eu fiquei preocupada. Eu falei assim, gente, mas será que os meninos... Até comentei com a Carol falou assim comigo, Milana, às vezes é porque não tinha espaço suficiente para eles descreverem qual que era o procedimento sanitário operacional. Mas me deixou muito preocupada. Ou se vocês fazem o processo inverso, vocês enxergam a não conformidade
E aí, diante daquela não conformidade que vocês visualizam ali na prática, vocês descrevem, não, então essa não conformidade que está acontecendo aqui na prática, eu descrevo um procedimento sanitário operacional para evitar ela. Então, eu fiquei meio assim, sem entender e um pouco preocupada. Então, eu preciso que vocês entendam que se vocês me identificarem uma não conformidade, vocês têm que propor para mim um procedimento sanitário operacional para que aquela não conformidade ela aconteça na prática. Durante essa semana, eu vou repetir algumas fotos em que a gente precisa ali de procedimentos sanitários operacionais nos stories. Mas pratiquem, coloquem sem medo de estarem certos ou errados. Vocês não estão sendo julgados. Vocês estão sendo treinados e vocês estão praticando a atividade. Para que vocês identifiquem, para a gente entender, né, se vocês estão de fato ali absorvendo esse conhecimento. E aí vocês identificaram essas não conformidades. Então, eu fiquei sem entender se vocês faziam o inverso. Aqui, ó, tem a não conformidade X e diante desta não conformidade X, eu vou propor um procedimento sanitário operacional para que eu evite uma contaminação cruzada naquela determinada situação. Ou se vocês conseguem vislumbrar um procedimento sanitário operacional e entender o objetivo. O que eu, Milana, faço? Não é regra, gente. É a forma que eu encontrei, né, na verdade, para evitar erros durante a descrição de um procedimento sanitário operacional. Eu faço uma tabelinha. Procedimento sanitário operacional, qual que é o objetivo daquele procedimento sanitário operacional, qual que é a frequência que eu preciso, quais são as possíveis não conformidades que são decorrentes, né, da não execução de um procedimento sanitário operacional, as ações corretivas e as ações preventivas, não é o que a gente tem que colocar lá no programa de autocontrole? Então, eu meio que listo, porque quando eu estou descrevendo um PSO, um PAC, né, de procedimentos sanitários operacionais, eu preciso listar quais são os meus PSOs, preciso também colocar a frequência ali, né, que eu preciso daquele procedimento sanitário operacional para evitar a contaminação cruzada. Em contrapartida, lá no programa de autocontrole, a gente não tem que listar as possíveis não conformidades, as ações corretivas e as ações preventivas. Nesse programa de autocontrole em específico, eu não faço isso de forma segregada, de forma separada. Eu trago isso para uma única tabela, onde eu listo qual que é o PSO, o objetivo daquele procedimento sanitário operacional e a frequência, as possíveis não conformidades e ações corretivas. Então, vamos para um exemplo. Deixa eu pegar um aqui. Quer ver? Tá aqui, ó. Um procedimento sanitário operacional. O que é um procedimento sanitário operacional? Um exemplo. Colocar as caixas, as forminhas, né, com queijos ali em cima de estrados ou caixas tartarugas. Isso é um procedimento sanitário operacional para que eu evite que aquele produto... Qual que é o objetivo, então, desse procedimento sanitário operacional? Por isso que eu falo que o objetivo ajuda vocês na prática. Quando vocês se confundirem ali na descrição, o objetivo está ali justamente para ajudar vocês. Qual que é o objetivo desse procedimento sanitário operacional? Evitar que o meu produto ele entre em contato direto com o chão, propiciando ali a sua contaminação. Então, eu preciso, né, que os meus colaboradores, que naquela etapa do processo em específico, a gente tem esse procedimento sanitário operacional para que eu evite a contaminação cruzada. Quando que eu tenho que colocar as caixinhas, né, as formas ali com queijos, em cima de estrados, de prateleiras, de caixa tartaruga? Quando que eu não posso ali colocar essas caixas no chão? A cada lote de produto que for encaminhado, por exemplo, para uma câmara de resfriamento. Eu tenho uma câmara de resfriamento de barra de mussarela.
Então, é lógico que eu não posso colocar as formas com a barra de mussarela em contato direto com o chão. Então, quando que eu tenho que colocar essas formas ali, né, de barras de mussarela em caixas, estrados, né, com alguma coisa ali que não deixem elas em contato direto com o chão? A cada lote de mussarela, né, que for encaminhado para a câmara de resfriamento. Então, eu estou falando aqui, eu tenho, ó, lembrem-se lá do início da nossa live que eu falei do conceito. O PSO te fala o que você tem que fazer e a frequência no qual você tem que executar aquele procedimento sanitário operacional. Então, eu tenho um PSO falando que eu tenho que colocar as formas lá com barra de mussarela na câmara de resfriamento, em cima de caixa, de estrado, de prateleira, de caixa tartaruga, sempre, né, a cada lote que entra lá na câmara de resfriamento. Então, isso é um exemplo de PPHO, de PSO, que não é um procedimento de higienização, ok? Quando eu pego, acontece muito na prática do dia a dia, a gente chegar dentro da indústria e encontrar as forminhas, né, ali que estão com o produto em contato direto com o chão. Então, isso é uma possível não conformidade nessa situação específica. Então, caixas, formas, né, produtos ali que tem o produto, né, aquele produto que está exposto, que está aberto em contato direto com o chão, é uma possível não conformidade para esse tipo de situação que eu determinei, não é? Então, eu preciso, para essa possível não conformidade, ter uma ação corretiva. E para essa situação em específico, é uma ação ali na qual eu tenho, né, que resolver aquele problema na hora. Eu tenho que tratar a causa na hora. A ação corretiva ela tem que ser implementada ali na hora. Então, eu tenho uma ação. Então, o que eu tenho que fazer tão logo seja identificado que eu tenho formas em contato direto com o chão? Eu tenho que imediatamente colocar elas, né, em cima de estrados e ali em um local adequado. Qual que é a ação preventiva para que eu evite recorrência dessa não conformidade? É o quê? É fazer uma reciclagem com os colaboradores que são responsáveis ali, né, por colocar, por dimensionar aquelas formas de mussarela lá dentro da câmara fria de resfriamento. Não, as ações que eu implementei não estão sendo eficazes. Eu preciso intensificar o monitoramento ali naquela câmara fria de resfriamento. Eu preciso revisar o meu programa de autocontrole e propor novas ações. Então é isso, né? Eu tenho que identificar ali uma ação preventiva para evitar recorrência daquele desvio no meu processo. Tá ok? Ficou claro? Agora vocês me contem, né? Ficou claro para vocês? Tem dúvidas? Querem perguntar? A gente já está aí com 1h10 de live, então eu vou deixar agora aberto para vocês me contarem o que vocês acharam da live, se foi produtiva, se ajudou, sugerirem temas para as próximas lives, colocarem dúvidas, né? Não, Milano, você explicou e eu tenho dúvida se tal situação encaixa como um procedimento sanitário operacional. Aproveitem porque o espaço agora é para vocês, ok? E aí, pessoal, dúvidas? Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa live. Eu acho que vocês não acharam nada. Eu vou dormir hoje tristinha, porque vocês não falaram nada. Vocês entraram mudo e saíram calados. Vocês não me contaram o que vocês acharam. Ficou dúvidas? Me contem aqui.
B, muito top. Ai, Rita, ele foi maravilhosa, como sempre. Eu já tava com saudade de fazer live com vocês. Confesso que eu já tava assim, ficando incomodada. Chega final de ano, é tanta coisa, né? Acaba que a gente não consegue meio que manter essa frequência de lives o tanto que eu gostaria que fosse, mas eu prometo que eu vou ser mais assíduo. E o tema que vocês escolheram para a semana que vem é a estrutura, né, organizacional de um sistema de gestão da qualidade. Então, a gente vai falar disso, muito top. Foi maravilhosa, como sempre. Obrigada, Ritali. A Laira, para mim foi bem explicativa. Que ótimo, Ana. Ana, minha aluna, tem um carinho imenso por ela. Eu entrei no fim, mas tenho certeza que foi excelente. Vai ficar salvo para vocês. Muito esclarecedora. Obrigada, Bá. Bento. Acho que é Bento. Parabéns mesmo. Lidiane, eu gostei da live. Primeira live que assisto, amei. Obrigada. Venha sempre. Foi ótima. Carol, sensacional. Já quero assistir a reprise no YouTube. Acabei de me inscrever. Eu espero que tenha ficado salva. Tomara. Elô, adorei, foi ótima. É tanta coisa que a pessoa corrige paca até quase meia-noite do dia 31. Gente, foi assim, intenso o final de ano. A gente tinha PAC para entregar. Não foi quase meia-noite, foi 20 horas e 30 minutos o último e-mail que eu mandei. Mas foi ótimo. Eu gosto dos desafios, gente. Quanto maior o desafio, quanto assim, mais me instiga. Para mim, eu sinto que eu evoluo no processo. Isso faz parte de mim. Eu gosto de desafios assim, não, Milana, esse aqui, ó, esse assim, ninguém quer atender, tá tudo errado, ninguém quer. Eu gosto desses assim. Pena que cheguei atrasada, foi ótimo, sem problemas, vai ficar salvo semana que vem, eu espero vocês. Você é incrível, obrigada, Gi. Daiane, como sempre, suas lives nos ajudam muito. Bah, qual o máximo de PSOs que já listou em uma fábrica? Nossa, pergunta difícil. Olha, eu não vou conseguir contar agora para te dar respostas. Eu abri um PSO de um laticínio aqui agora, tá com 33 páginas de PSOs listados, mas é fábrica maior. Então, assim, depende muito do processo. Se vocês têm uma fábrica, por exemplo, queijo Minas Frescal. Se você informa, ou se você tem um processo que ele é menos, você tem menos contato manual. Então, tem uma pazinha, você puxa, né, um equipamento, você puxa a pazinha, e aí depois você coloca eu esqueci o nome, gente. É como se fossem várias grades, ela dá uma rotação ali de 360, então você consegue virar todas as forminhas sem ter o contato manual com aquelas forminhas de frescal. Então, por exemplo, nessa linha de produção do frescal, a gente tem menos PSOs do que uma linha onde o colaborador informa cada frescal, né, a massa ali manualmente de cada frescal, vira cada forminha manualmente. Então, assim, quanto maior o contato manual, a gente aumenta proporcionalmente aquele número de PSOs, mas não é regra. Depende do processo acontecendo na prática. Por isso que eu falei com vocês. Quando a gente vai descrever programa de autocontrole, tem que ir no laticínio, tem que ir na indústria. Vocês precisam visualizar o laticínio, a operação acontecendo. Como que você lista PSO sem visualizar a coisa acontecendo ali na prática? É meio que impossível, a não ser que você esteja disposto, né, a replicar ali, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de uma estrutura pronta, o que eu não aconselho a nenhum de vocês. Tem algum PSO que é identificado em praticamente todas as fábricas? Tem PSO sim, que é praticamente identificado em quase todas as fábricas, Raquel. Por exemplo, essa questão das prateleiras, do afastar as prateleiras para que elas não tenham contato direto ali com as paredes. Deixa eu ver um aqui, quer ver? Essa questão de estrados, de não colocar diretamente no chão. Então, né, via de regra, quase todo mundo tem.
é, retirada de lixo, a frequência de retirada de lixo ali dentro da fábrica. Então, retirada de lixo, vamos supor, a cada 2 horas, ou sempre que necessário, né? Aquela questão que a gente não pode ter lixeira transbordando lixo para evitar a contaminação. Então, assim, existem PSOs que são clássicos, que você pega, né, N laticínios em diferentes etapas de evolução tecnológica, que eles são clássicos para quê? Para a indústria, né, de laticínios. Mas tem PSOs que são muito específicos para aquela etapa, para como que aquele processo acontece naquela determinada fábrica. Então, isso vai muito de empresa, vai muito do nível de implementação de boas práticas de fabricação, porque dependendo da empresa que você chega, quando ela tem ali condições precárias de higiene, né, as BPFs não estão sendo executadas ali, o pessoal tem muito pouca noção do que é boas práticas de fabricação, aí acaba que tudo que você vislumbra ali, tudo que você vê acontecendo, você fala assim, gente, será que isso aqui precisa de um procedimento sanitário operacional? Porque do jeito que a situação está acontecendo, vai ter uma contaminação cruzada. E aí, quando você começa, né, a inserir na mentalidade daqueles colaboradores as boas práticas de fabricação, tem que higienizar a mão, tem que higienizar a bota. Ah, eu vou enxaguar um equipamento, eu vou enxaguar sempre de cima para baixo, nunca o contrário. Então, você começa a implementar, né, essa cultura naqueles colaboradores, eles começam a se familiarizar com o tema, né? Você às vezes acaba tirando alguns procedimentos sanitários operacionais que você olhou ali e falou assim, gente, tinha necessidade desse PSO. Mas por quê? Porque a dinâmica daquilo ali acontecendo não estava legal. Agora eles melhoraram a dinâmica. Então não tem eu não enxergo mais a possibilidade, por exemplo, de contaminação cruzada. É individual, gente. PSO é um dos programas de autocontrole que reforça cada vez mais a questão que programa de autocontrole não pode ser copiado e colado, que reforça cada vez mais que ele precisa ser individualizado de acordo com a situação daquela indústria em específico. Ok? Mais dúvidas, perguntas? Não? Está quase na hora da gente ir dormir, porque amanhã tem mais indústria. Espero que vocês, então, tenham um excelente resto de semana, né? Hoje é terça-feira, então que essa semana de vocês seja uma semana muito produtiva, seja uma semana ótima. Lembrem de reavisar as referências legais dos programas de autocontrole. Essa live ficou recheada de dicas para vocês aplicarem no dia a dia. Qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição de vocês. Vocês sabem que às vezes tem meio que um delayzinho assim na hora que vocês me mandam a pergunta para eu conseguir responder. Porque às vezes vocês me mandam, eu estou dentro de fábrica, não consigo responder na hora, mas eu sempre tento responder a todos vocês. Beijo grande, gratidão imensa, excelente 2022 para vocês. E a gente se encontra então, né? Conforme o que nós acordamos hoje, na próxima semana, falando sobre uma estrutura organizacional aí do sistema de gestão da qualidade. E vocês vão ver que o tema da nossa live da semana que vem, que eu já vou linkar para um assunto super importante, tem tudo a ver com a portaria 46 de 98, que é a portaria que fala do PPCC. Ela tem uma coisinha ali, um item específico sobre, né, a estrutura organizacional da indústria, que a gente tem que linkar e pensar muito nela quando a gente fala em estruturação do sistema de gestão da qualidade, em determinar cargos, em determinar funções, atividades ali que são executadas pelos nossos colaboradores. Beijo grande, gratidão imensa, um 2022 de luz para vocês, muita paz. Beijo, Lari, beijo, Elô, Rodrigo, Carol, boa noite, tudo de melhor para vocês. Tchau, tchau.